todos os presentes, quer aqui em Portugal, quer no Brasil. Ora bem, eu vou falar então sobre tecnologias de manufatura aditiva de metais, começando primeiro por apresentar o CDR-SP. Como disse bem, o CDR-SP é o Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto, situado na Marinha Grande, e é uma unidade orgânica de investigação pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria. A sua principal missão é desenvolver materiais científicos e tecnológicos e produtos aliados à indústria e à ciência, através da geração de produtos de valor acrescentado. O nosso centro de investigação possui diversas valências no âmbito da fabricação aditiva. Neste caso, aqui o que estamos a falar será sempre da fabricação aditiva de metais, contudo, possuímos laboratórios para a fabricação aditiva de biomateriais, materiais biocompatíveis, produção de scaffolds, temos laboratórios de caracterização de materiais, laboratórios de engenharia reversa com a utilização de elementos de scan, laboratórios de química e fábricas de treino onde temos equipamentos de injeção e equipamentos de maquinação mais convencionais que existem na indústria. Ora, está a passar... Ok, sim, sim. Portanto, relativamente aos processos de fabricação de metais, vou falar de três tecnologias diferentes, são as tecnologias mais usuais na indústria. Neste caso vou falar de tecnologias de cama de pó, Selective Laser Melting, um processo de tecnologia de cama de pó, tecnologias de deposição direta de energia, DED, e tecnologias de deposição de filamentos metálicos. Portanto, o que é o SLM e como é que o SLM funciona? SLM significa Selective Laser Melting. Como já foi aqui falado anteriormente, é possível a utilização para tecnologias com cama de pó ou com pós metálicos. É uma tecnologia com bastante precisão e ela funciona da seguinte forma. Tem um invólucro onde é depositado o pó metálico e através dos jogos de espelhos e de um elemento óptico de laser é feito um varrimento de camada a camada para construir peças tridimensionais. Dependendo do tipo de equipamento, é um equipamento com uma resolução até bastante elevada, nem à altura de camada. Nós temos, por exemplo, no CDR-SP, um equipamento da Trunfo com cerca de 30 micron de spot size e 30 micron de tamanho de altura e 2 micron também de tamanho de altura, nos equipamentos que temos. E dependendo do tipo de equipamentos é possível ter vários lasers ao mesmo tempo e fazer vários varrimentos ao mesmo tempo de forma a acelerar o processo de construção. É um tipo de... Antônio, sim, sim. Não estamos a ver os slides a passarem. Então peço imensa desculpa. Eu estava aqui... Agora estão a trocar, correto? Estava na tela errada. Sim, obrigado. Ok, peço desculpa. Peço imensa desculpa a todos. Ok, então, o que eu tinha falado, três tecnologias diferentes de fabricação. Estava a explicar o caso da SLM. O caso da SLM utiliza, então, como eu tinha dito, o jogo de espelhos e o incremento de camadas em Z para fazer então o varrimento do laser e construir a peça tridimensionalmente. O processo tem várias resoluções dependendo do tipo de equipamento em si. Os equipamentos que temos no CDR-SP, como eu tinha dito, permitem incremento em Z de 30 micron ou de 20 micron e com spot size de laser de 20 micron. No que toca a aplicações, o equipamento permite vários tipos de aplicações, uma vez que ele processa vários tipos de materiais, desde aços inoxidáveis, titânios, ligas, materiais com memória de forma, como é o caso do nitinol, onde fazemos algumas experiências aqui no CDR-SP.
devido à tipologia do processo, ele permite ter uma grande liberdade geométrica e fabricar peças para vários setores, desde o aeroespacial, automóvel, o setor médico, o setor da engenharia pura de construção de peças. São algumas das vantagens deste tipo de algum tipo de aplicações, deste tipo de equipamentos. No que toca a vantagens e desvantagens deste processo, é um processo que permite uma liberdade geométrica bastante grande, permite fazer a construção de componentes e montagens numa só etapa, ou seja, reduzir o número de componentes e montagens necessárias. No tipo de indústria que existe na Marinha Grande, com que a gente trabalha muito, e a maioria dos exemplos que eu vou mostrar à frente, estão relacionados com esta indústria, que é a indústria dos moldes, permite a geração de canais conformais, ou seja, permite-nos fazer a otimização de ciclos de aquecimento e arrefecimento para peças. Permite também a otimização topológica e a construção de estruturas celulares em treliça que não eram possíveis com os métodos tradicionais. No que toca às desvantagens deste tipo de processos, são processos com um custo bastante elevado de matérias-primas, devido aos pós. Os pós podem ser feitos por atomização ou por mechanical grinding, peço desculpa agora não estar a ver o termo em português. Tem um custo energético bastante elevado, apesar disto ter sido uma das apostas que a indústria tem estado a fazer, a indústria que desenvolve os lasers, em especial a Trump, que é um dos fornecedores de lasers com quem funcionamos, de conseguir utilizar sistemas que utilizam corrente perfeitamente normal como temos em casa, sem necessidade de ter sistemas com muita corrente. É um tipo de processos que utiliza materiais perigosos, porque são pós que têm tamanhos entre os 25 e os 60 micron, ou seja, é bastante fácil ter partículas em suspensão no laboratório, quando se está a utilizar, ou seja, requer muitas condições de segurança, requer máscaras, requer filtros. É um tipo de processos que também requer mão de obra especializada e normalmente deixa acabamentos rugosos e necessita de pós-processamento para maquinação. A nível de pré-processamento também é necessário utilizar offsets das peças que vamos fabricar para ser possível depois maquinar as peças para então ter esse pós-processamento. No que toca a DED, DED é Direct Energy Deposition, tal como o processo anterior utiliza uma fonte de laser, mas neste caso utiliza uma cabeça de deposição para efetuar a construção. É um tipo de processo que permite um elevado débito de material, ou seja, no caso da nossa indústria, na indústria dos moldes, é um processo interessante para fazer estruturas de moldes, ou seja, as estruturas que vão levar os postiços para a injeção, porque irá permitir débitos elevados, estamos a falar de alguns de 5 kg por hora, por exemplo, quando comparado com os processos de SLM, é uma loucura, perdão uma expressão, uma loucura face aos processos de SLM, e ela permite a utilização também de vários materiais, ou seja, permite fazer construções multimaterial, eu começar a construir uma estrutura em, por exemplo, aço inoxidável e acabar a construção dessa própria estrutura, por exemplo, em cobre. É uma possibilidade. No caso de processos como SLM já é um pouco mais complicado, porque implicaria tirar o pó que está dentro do equipamento, voltar a colocar o pó para nivelar a cama, neste caso, tirar o pó de aço inoxidável, por exemplo, pôr pó de cobre, trocar filtros do equipamento, fazer a limpeza do equipamento toda para evitar contaminações, ou seja, é umas experiências que já fizemos nesse sentido aqui no CDR-SP, mas verificámos que a nível de contaminações pode estragar sem dúvida alguma as peças. Este tipo de processo DAD também permite ser utilizado através de pós ou através de fios. É um processo, de certa forma, podemos comparar com a soldadura e imaginemos soldadura camada a camada, a deposição de um cordão, em cima desse cordão, depositar outro cordão, até ter a geometria final.
No que toca a aplicações, o DoD pode ser utilizado desde escalas micro, dependendo do tamanho do feixe de laser e da unidade de posição que temos, até escalas macro. Normalmente é mais utilizado em escalas macro, precisamente pelo alto débito que permite. As peças normalmente são fabricadas, têm que levar pós-acabamento, ou seja, são peças fruto de fabrico híbrido, podemos lhe chamar assim, porque têm sempre uma etapa de construção aditiva e uma etapa de construção tradicional através do arranque da para. Tem um potencial enorme para a reparação de peças metálicas de grandes dimensões. Dou o exemplo, por exemplo, de veios, de turbinas, é um tipo de processo que é bastante utilizado para isso. Permite também revestimentos de multimaterial e isto é uma utilização bastante interessante. Nós aqui também, pelo tipo de indústria que há à volta da Marinha Grande, não é só moldes de injeção, mas é também moldes de sopro de vidro, e dos grandes problemas dos moldes de vidro, devido às temperaturas com que o vidro toca no molde, as zonas de aresta do molde costumam sofrer fraturas e desgaste. Ou seja, a utilização de um equipamento deste é uma solução bastante interessante para revestir as peças. Permite também ainda o processamento de materiais de difícil processamento. No que toca então a desvantagens e vantagens do DED, ele apresenta a fiabilidade de processo, é um processo bastante fiável, também derivado aos estudos que já existem há muito tempo sobre processos de soldadura e processos de laser. Permite a fabricação de componentes de grande dimensão. Agora, esta semana está a decorrer na Alemanha a Feira Formnext, onde são abordados bastantes tópicos de fabricação aditiva de metais, e para lhe dar o exemplo, estava lá um stand com peças com mais de 2 metros por 2 metros fabricadas com este tipo de processo, ou seja, são processos bastante interessantes para a grande dimensão, e temos algum exemplo de empresas internacionais que fazem tanques com este tipo de processos. Como tinha dito antes, é um tipo de processo que permite também a combinação de materiais e permite a reparação de componentes. Como desvantagens, o acabamento superficial é no final, ou seja, temos como temos no FDM, temos o efeito camada sobre camada, que não existe no SLM. O SLM é um acabamento rugoso, mas sem o efeito camada a camada. O custo total do equipamento, falamos sempre de equipamentos bastante caros. As fontes de laser neste momento se calhar serão a parte mais caras, depois juntamente com as cabeças de deposição. Devido à tipologia de processo, é possível que exista bastante porosidade entre camadas, entre as várias deposições, várias camadas que estão a ser depositadas. O outro processo que vinha também falar, que nós temos aqui, utilizamos e está em desenvolvimento, é o FDMET. Tal como já foi falado aqui anteriormente, este é um processo que deriva do FDM, e como foi dito anteriormente e bem, o FDM é o processo de fabrico aditivo talvez mais disseminado no mundo. Em 2018, se não estou em erro, 66% de todos os processos de fabrico aditivo do mundo eram de FDM. Este é um tipo de processo bastante interessante pela sua simplicidade de impressão, pela sua disponibilidade e pelo baixo custo de entrada a nível de equipamentos para impressão 3D. Tipicamente, utiliza então uma impressora cartesiana. No caso do FDMET, é exatamente a mesma coisa, a diferença está no filamento que se está a processar. Há pouco falaram de filamentos reforçados com fibras, neste caso estamos a falar de filamentos processados com cargas metálicas ou cargas cerâmicas. A parte de processamento, como eu disse, acaba por ser bastante simples, é bastante económica. A parte mais complicada acaba por ser a parte do filamento, e a parte da sinterização do filamento para a obtenção de uma peça final. Aqui tenho um pequeno workflow de como funciona, desde que temos a ideia de produzir uma peça num material metálico ou cerâmico até que obtemos a peça final. Caso já exista filamentos disponíveis no mercado, e cada vez começa a aparecer mais filamentos disponíveis no mercado, a BASF, por exemplo, é uma das empresas que aposta fortemente neste tipo de materiais. Podemos comprar, imprimir e sinterizar. Caso não haja, o processo acaba por ser
primeiro temos a ideia, o que é que queremos imprimir, temos um desenho, fazemos download de uma biblioteca, não importa. A primeira coisa que temos que fazer é preparar um feedstock para criar um filamento. Nesta fase é onde vamos ter que fazer uma parte de otimização, ou seja, calcular qual é que é a carga máxima metálica que podemos ter no filamento juntamente com o ligante e perceber qual é que é o equilíbrio que nos permite ter um filamento que é extrudível. Isto são técnicas de produção que vêm da injeção de polímeros com cargas metálicas, só que ao contrário desse tipo de tecnologias, a tecnologia de FDM não tem pressão como tem uma injetora, ou seja, a injetora permite ter materiais com elevadas cargas metálicas, enquanto no FDMET não podemos ter o mesmo tipo de cargas, porque existe a única pressão que existe, a única força que existe ali a ser feita é o tracionamento dos motores e depois a deposição por gravidade. Portanto, temos que arranjar um compromisso entre a viscosidade do filamento e a carga metálica que este tem para que este seja possível de imprimir. Depois de otimizarmos então o feedstock, passamos para a fase de extrusão de filamento, ou seja, vamos criar um filamento, uma spool, como normalmente temos para as impressoras, para conseguir então imprimir a peça que nós queremos. Utilizamos um processo de impressão semelhante, neste caso igual, poderá haver alguma adaptação dos bicos de extrusão devido à abrasão, dependendo do tipo de material que estamos a extrudir. No caso, no meu trabalho de tese foi carboneto de tungstênio, ou seja, um material altamente abrasivo. Tivemos que fazer revestimentos internos dos bicos para poder fazer então a extrusão. Extrudimos, fizemos a peça, temos aqui uma peça em verde, ou seja, esta peça é uma mistura entre polímero e metal, é uma peça frágil, porque não está ainda consolidada, e então aí temos a fase seguinte, que é a fase do processamento da peça em verde. Nesta fase é uma das fases mais complicadas do processo, porque vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que tirar o polímero e consolidar o metal ou o material cerâmico que lá está para termos a peça final. Aqui é onde normalmente ocorre a maior parte, os maiores erros de fabricação. Exige que seja estudado os componentes que utilizámos anteriormente, os elementos ligantes, os elementos de pós, perceber quais são as etapas onde estes elementos se degradam para conseguirmos criar um esquema de trabalho no forno de sinterização que permita, etapa por etapa, eliminar os vários componentes até obtermos a peça final. Depois de processado, obtemos então uma peça finalizada, aqui neste caso vê-se a peça como se começou, um 3D, e é uma peça final, isto é carboneto de tungstênio que está aqui na imagem, já completamente consolidado. Um dos desafios deste processo é nós conseguirmos ter contrações iguais em todas as três direções, ou seja, dependendo da geometria da peça, pode ser complexo ter essas contrações nas três direções. Para dar um exemplo, aqui, e tipicamente o tipo de contrações que obtemos após a sinterização, com as cargas típicas de 50% a 60% em volume de carga metálica ou de carga cerâmica, são 20%. Não quer dizer que aconteça 20% em três direções. Se isso não acontecer, temos empenhos na peça e isso é um desafio que tem que ser trabalhado otimizando o material. Como aplicações, o FDMET pode ser utilizado para fazer insertos para moldes. Estamos sempre a falar de pequenas áreas de trabalho, no caso do processo de SLM e no processo de FDMET, se bem que no processo de SLM já depende do tipo de equipamento, já temos equipamentos com áreas de trabalho bastante generosas. Aqui falamos de insertos para moldes, componentes mecânicos funcionais, peças design ou peças de pequenas dimensões. Aqui na imagem temos um pequeno postiço já depois de sinterizado, produzido por FDMET. Aqui é uma peça em cobre antes de ir à fase de sinterização e aqui é a roda dentada também antes da fase de sinterização. No que toca a vantagens e desvantagens, é um equipamento com bastante disseminação, ou seja, a fase de impressão 3D no equipamento é já uma fase bastante simples, já existem bastantes softwares que nos permitem otimizar bastantes parâmetros, e o colega anteriormente mostrou o software de Slicer, que
permite já ajustar bastantes coisas, ou seja, é um processo simples de impressão, tem um custo bastante acessível de entrada e é um processo seguro. Depois de estar desenvolvido o filamento, utilizando apenas filamentos comerciais, é um processo bastante seguro, não utilizamos pós, não utilizamos nada, ao contrário dos outros processos, como o DEV e como o processo de SLM, onde temos a necessidade de utilizar pós. Quanto a desvantagens, a sinterização é uma desvantagem, é um processo complicado, é um processo que tem custos associados. A única vantagem na parte dos custos associados é, não importa se me colocamos uma ou 100 peças para fazer a sinterização, já que o forno assim o permita, conseguirmos na mesma fase fazer várias peças ao mesmo tempo. A gama de materiais que está disponível ainda está em desenvolvimento, este tipo de processos tem tido algum avanço nos últimos 2 anos, mas ainda é relativamente novo a utilização deste tipo de materiais, e os detalhes da peça, como também foi dito anteriormente, está limitado pelo tamanho do nozzle, ao contrário de processos de varrimento de laser, onde conseguimos ter spot sizes de 30 micron, dependendo do laser. Aqui, se tivermos um bico de extrusão de 0,4 mm ou 0,2 mm, esse é o detalhe mínimo que nós vamos conseguir fazer. Para mostrar aqui alguns casos de estudo que o CDRSP tem trabalhado, do lado esquerdo temos um fitting para uma nave espacial que foi feito numa parceria internacional, juntamente com alguns parceiros do Interrogue Sudoé. No caso do lado direito, uma bomba de travão com uma otimização de fluxo interno. Este trabalho foi feito o trabalho de simulação foi feito por um aluno daqui da STG, da Escola de Engenharia do Politécnico de Leiria, e em conjunto connosco nós fizemos a impressão segundo as necessidades do colega. Caso de estudo para a indústria de tooling, aqui foram insertos para moldes produzidos através de FDM, que depois foram sinterizados e depois maquinados, com recurso a canais conformais internos. Temos também a impressão através de Selective Laser Melting, tanto de um lado ao outro das 3 peças que aqui estão, são peças para produção para o ramo automóvel, em parceria com uma empresa da região, a GLN, bem como peças para injeção termoplástica de fichas, ou então o caso de estudo da Moldes RP para a fabricação de lupas. Isto aqui, o objetivo é sempre nós tentarmos a construção de canais conformais para otimizar o ciclo de fabricação dos vários componentes, das várias peças que a empresa pretende fabricar. Abaixo ainda temos também um caso de estudo para porta-medicamentos com a Moldes ERP, cujo objetivo foi a fabricação aditiva em materiais nobres, que depois foram extremamente polidos para dar um acabamento brilhante às peças. Temos ainda um caso de estudo, uma parceria com a Vidrimoldes para sopro de moldes, onde da parte exterior, foram desenhadas bastantes alhetas para arrefecimento. Normalmente este processo já utiliza este tipo de alhetas, contudo nunca conseguem ter o mesmo detalhe que nós conseguimos com a impressão 3D, e então imprimimos com diversas alhetas à volta. Penso que conseguimos meter 50 vezes mais alhetas do que eles conseguem, e utilizaram depois processos de DED para fazer revestimento interno da parte de dentro do molde, para evitar desgaste das arestas durante o sopro. De um ponto de vista de quem trabalha com fábrica aditivo de metais, é uma área atrativa, contudo é preciso ter noção que este tipo de tecnologias também tem as suas limitações, em especial na aplicação da indústria, e acaba por ser um pouco aí, nessa área, que o CDRSP tenta trabalhar, que é tentar trazer para as empresas e mostrar às empresas quais são as vantagens que esta tecnologia pode ter e também quais são as suas limitações. De tudo o que eu mostrei até agora, uma das grandes limitações de todos estes processos de fábrica aditiva acaba por ser o acabamento superficial. Ou seja, se nós precisarmos meramente de uma peça ou estética ou de uma peça estrutural, não necessitamos necessariamente ter acabamentos superficiais muito rigorosos. Ou seja, este tipo de processos serve perfeitamente. Se quisermos
ter peças para a indústria de moldes, que são materiais, ou são insertos, são moldes, são materiais que necessitam de bastante polimento para garantir que existe o arrancamento do plástico na fase de extração. É sempre necessário a utilização de processos convencionais de maquinação. Ou seja, isto acaba sempre por ser uma solução interessante para quem quer pensar nas duas etapas, no fabrico aditivo e no fabrico subtrativo. Juntar as duas em processos de fabrico híbrido e tentar ao máximo maximizar as vantagens das empresas. É muito nessa área que nós trabalhamos, tentar mostrar aos nossos parceiros como é que os podemos ajudar, como é que eles podem modernizar o seu chão de fábrica, como é que eles podem ser mais competitivos no seu produto final, e esta, sem dúvida alguma, que é uma solução bastante interessante. Nós já existem no mercado soluções que permitem a fabricação híbrida, que permitem fazer impressão 3D e ao mesmo tempo maquinação, contudo são equipamentos caros, são equipamentos que não estão ao alcance de qualquer empresa, especialmente para um mercado como o mercado português. Por isso, o que nós tentamos sempre trazer para os nossos parceiros é reaproveitamento do tipo de equipamentos que têm, porque normalmente todos eles têm equipamentos CNC para maquinação, todos eles têm tornos, todos eles têm fresas, e o que nós tentamos é introduzir a fabricação aditiva como um complemento para a sua competitividade. Com o desenvolvimento de mais equipamentos, de mais materiais, os custos dos vários equipamentos têm estado a baixar. Eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo, um equipamento se calhar agora de fabricação aditiva da Trunf, uma TruePrint 1000, podemos estar a falar num equipamento de 200, 250 mil euros, quando há 10 anos atrás um equipamento SLM com características mais fracas do que este equipamento estava na ordem de €500 mil. Portanto, falamos já de diferenças bastante grandes e cada vez mais se tem vindo a haver opções cada vez mais acessíveis, já a rondar os 100 mil euros, abaixo dos 100 mil euros, e isto para uma empresa já é uma gama de entrada, apesar de ser um valor elevado, já é uma gama de entrada mais acessível, que se tiver no produto final competitividade, consegue entrar neste tipo de mercado e sem dúvida alguma ter vantagem sobre os seus concorrentes. Relativamente a perspectivas futuras para a manufatura aditiva de metais, prevê-se a redução de custos de equipamentos e matérias-primas. Isto, como estava a dizer, é fruto da aposta das empresas, e neste caso passo um bocado a publicidade à Trunf, sendo eles um tipo de fabricante de lasers e um fabricante de equipamentos que têm condições para baixar os custos de equipamentos e das próprias matérias-primas, e tem estado a acontecer, nós temos estado a verificar isso. Prevê-se que agora, com a implementação deste tipo de tecnologias tanto através de iniciativas como esta, nas universidades, nas empresas, começa a haver um maior número de pessoal qualificado e assim começar a implementar mais em chão de fábrica este tipo de tecnologias. Existe também, como perspectiva, a otimização de software de inteligência artificial e design generativo para fabrico aditivo, ou seja, cada vez mais associado ao fabrico aditivo, temos vários módulos em software que nos permitem criar modelos de predição de como é que vai ocorrer um processo, de como é que vai ser a dinâmica térmica do próprio processo, da produção com sistemas de laser, softwares que permitem, em função das restrições que nós queremos dar à nossa peça, criar peças otimizadas topologicamente, com design generativo, e também se prevê design generativo para aplicações térmicas, ou seja, nós tentarmos ter um postiço, por exemplo, para injeção, definir as condições de fronteira que vamos ter no processo de injeção e este próprio software desenhar canais conformais generativos de acordo com as necessidades que nós estamos a impor na peça. Pois estas são algumas das perspectivas que vemos para a indústria e para este tipo de fabricação. E agradeço o convite para estar aqui. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis.